Olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone. Todos os domingos tiramos as suas dúvidas sobre aposentadoria, INSS, os direitos trabalhistas, a relação do patrão, do empregado, FGTS, PIS, tudo isso passado a limpo pelo nosso time de consultores aqui no Boca no Trombone. E você vai participando aqui pelos canais de interatividade que vão aparecendo aqui na tela. Todo domingo a gente debate um tema do momento. E hoje, quem eu trouxe para falar sobre um tema importante em nome da OAB, pela Comissão Especial de Precatórios, está com a gente o Dr. Felipe Dresch da Silveira. Em nome da empresa Sul Investimentos, o Dr. Cláudio Cury está aqui no Boca nesse domingo. Pelo escritório Fetter e Pérez Advogados, o Dr. Matheus Fetter está com a gente. E também para responder as dúvidas que você encaminha sobre Previdência Social, em nome de KS Advogados, nosso consultor, Dr. Tiago Kidrick. Gente, essa semana foi de debate, o debate aqui na Band, primeiro debate entre os nomes que disputam o Palácio Piratini. E os nossos convidados vão discutir daqui a pouquinho sobre o tema que foi apresentado a eles, o tema dos precatórios. É daqui a pouco, aqui no Boca no Trombone. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores e dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone ano 29, muito mais espaço para os trabalhadores e servidores públicos. Vamos lá, então, hora de dar início a mais um Boca no Trombone, tirando as dúvidas sobre aposentadoria, INSS e também direitos trabalhistas. Pode encaminhar as suas questões aqui pra gente e daqui a pouquinho a gente vai debater a temática dos precatórios. Hoje quem está na consultoria previdenciária em nome do KS Advogados é o Dr. Tiago Kidrick, que começa a responder as dúvidas. Dr. Tiago, te agradece a presença do amigo. O José Roberto, diz ele: tenho 34 anos de contribuição, 28 anos de PPP, 54 de idade. Tenho direito à aposentadoria? Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos telespectadores, companheiros da bancada. Ele tem 34 anos de contribuição e 28 em PPP. Que se o PPP estiver demonstrando corretamente os agentes nocivos que ele está sujeito, ele pode ter um enquadramento por tempo especial. E ele tem tempo sobrando, se esses 25 anos forem tempo especial, para a aposentadoria especial ou para uma conversão e aproveitamento na aposentadoria comum. Talvez até no somatório atingisse a pontuação 95, E pode talvez atingir os 95, que esse é o último ano para atingir 95, a partir do ano que vem, 96 pontos. O Tiago, ele é aqui da capital. Seu tocaio, Eletrotécnico e eletricista, que ganha 30% de periculosidade, tem direito à chamada aposentadoria especial? Sim, temos conseguido bons resultados, a jurisprudência é farta nesse sentido, a eletricidade dá direito à aposentadoria especial, lembrando que com a reforma da Previdência eles queriam tirar essa possibilidade, do risco à eletricidade. Sim. A Yara pediu aposentadoria no ano passado, em 16 de agosto de 2017, e aposentaram nesse ano, 23 de julho de 18. Ela diz que é estatutária, ela é professora, com 28 anos de serviço e 50 de idade. Eu não teria direito a receber algum atrasado desde o dia que pedi a aposentadoria até ser aposentada? Provavelmente é por causa da questão da idade, que ela completou agora 50 anos de idade, eles concederam, teria que se analisar, mas em princípio parece, pelo que foi lido aí, que é esse o motivo, mas teria que analisar mais a fundo por que não foram pagos atrasados. Se ela tem 50 cravado, é a idade mínima para a professora, Sim, pega a cópia lá do processo de aposentadoria e analisa o motivo, Estado, mas aparentemente parece que é esse o motivo, tá certo. A idade mínima. O doutor Tiago vai seguir conosco aqui para responder as dúvidas aí de você, nosso telespectador. Mande as dúvidas sobre Previdência e também direito do trabalho. Olha, como a gente falou no início do programa, a temática hoje é dos precatórios. E o que são os precatórios? Nada mais é que um título judicial. A grosso modo, gente, é como se fosse um cheque que o Estado, uma autarquia, um ente público dá após o final de um processo ao qual o autor da ação se saiu vencedor. Ele fez um pedido, teve o crivo do Poder Judiciário e com a sentença de procedência e, eventualmente, recursos que foram sucessivos, mantendo essa sentença procedente, ele ganha o direito de receber valores. E esses valores eles são pagos através dos precatórios. O Estado do Rio Grande do Sul
está numa verdadeira saga para quitar, honrar os valores com os precatoristas desde o final da década de 90. Então, os sucessivos governos não vêm dando devida atenção, né, podemos dizer assim, para a quitação dos precatórios. Então, a gente quis saber, né, dos candidatos ao Palácio Piratini. Teve debate aqui na Band, então vamos ouvir o que cada um deles falou sobre o tema dos precatórios. Veja, o ano passado o Estado pagou entre precatórios e RPVs mais de 1 bilhão. Né? Nós temos aí em torno de 13 bilhões, né, o que se estima aí o saldo de precatórios. Veja, é impossível quitar até 2020. Nós temos que liderar hoje um grande pacto nacional. Eu penso que, né, se for a vontade dos gaúchos, a vontade de Deus, eu for eleito, eu vou liderar com os demais governadores eleitos, junto com o presidente eleito, um novo pacto para que a gente possa ter o tempo necessário para saldar esses recursos. Eu acho que é um desrespeito que não paguem os precatórios. O Rio Grande do Sul paga a dívida. Aliás, agora suspendeu, mas nunca fez um questionamento forte da dívida do Estado com a União. E quem recebe esses recursos são os mais ricos. Os precatórios são dívidas com os pequenos, em geral com servidores públicos, com pensionistas. O valor total dessa dívida, ele é um valor que permite o Estado pagar se tiver um plano para pagar. Se nós combatermos a sonegação, evidentemente que não tem como pagar tudo na mesma hora, mas se nós combatermos a sonegação, se pode acelerar o pagamento. Com a deficiência, com a debilidade nas contas do Estado, é difícil poder promover a quitação nos 4 anos. Por isso nós temos que ter articulação com o próprio governo federal, buscar linhas de financiamento, formas de financiar, a possibilidade, porque a legislação própria federal estabelece que os depósitos judiciais poderiam ser usados para isso. Infelizmente, em governos recentes se usou os depósitos judiciais para sustentar outras contas, mas é claro que é um compromisso que tem que ser buscado honrar, afinal são uma dívida líquida e certa do Estado com seus credores, inclusive muitos servidores públicos, e que, portanto, também deve estar no foco da atuação do Estado. Eu acho que qualquer governo vai cumprir, obviamente, o limite de 3% da receita corrente líquida para pagamento de precatórios e vai ser, no curto e médio prazo, difícil encontrar uma outra solução. Né? Mas a gente precisa começar a fazer essa equação de colocar as contas em ordem, resolver essa bagunça e nos próximos anos, sim, encaminhar uma solução que depende, obviamente, da retomada do investimento no Estado, do crescimento da economia, que, por sua vez, depende da confiança no Estado e, para isso, a gente tem que fazer o nosso dever de casa. Nós temos feito 3 legislações. Uma na Procuradoria-Geral do Estado, com 2 câmaras de conciliação. E já diminuímos em muito os precatórios existentes. E, em segundo lugar, agora abrimos também a possibilidade dos precatórios serem trocados por dívidas. Então, nosso passo nós fizemos, nosso trabalho nós realizamos, e eu tenho certeza que isso está dando um bom resultado. Temas devidos pelo governo do Estado. Nós vamos, conforme a legislação estabelece, buscar financiamento junto ao governo federal para pagar os precatórios no Rio Grande do Sul. Esta é a solução, nós temos prazo legal para assegurar esse pagamento. Há uma previsão constitucional, inclusive, de que o governo federal deve sustentar financiamentos aos estados para que paguem esses precatórios. Nós vamos atrás desses financiamentos, como vamos atrás de outros financiamentos necessários para que o Rio Grande do Sul volte a se desenvolver e crescer. Pois está aí, belo material colhido junto aos 6 candidatos que participaram, né, aqui do debate da Bandeirantes na última quinta-feira. Primeiro debate realizado em TV aqui para o estado do Rio Grande do Sul. E a opinião, quero saber a opinião agora dos meus debatedores. Começar com o presidente da Comissão de Precatórios, a quem a gente agradece a presença aqui, doutor Felipe Dresch da Silveira. Os candidatos falaram, né? O senhor notou ali, vislumbrou boas alternativas para quitar os precatórios. Eles até falaram uma data ali, o ano de 2020. Pedi para o doutor explicar para o telespectador por que tem esse balizador aí. Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia, telespectadores. Bom dia, colegas de bancada, né? Bom, a Ordem vem atuando nesses últimos 20 anos, Solano, de forma a buscar uma solução que resolvesse, encaminhasse essa questão dos precatórios, porque ela não se trata só do pagamento, né, de uma dívida do Estado, né, que tem com o cidadão, mas sim o que tem por trás é o próprio cumprimento do direito efetivo, do Estado de Direito, porque o que nós temos hoje no Rio Grande do Sul, em boa parte do país, é justamente o descumprimento por parte dos governos estaduais e municipais
de decisões judiciais, que isso atinge diretamente, acho que a base da democracia, que é o Estado de Direito. No momento que um processo judicial não tem uma efetividade, ou seja, não tem um fim, nós temos prejudicado justamente todo esse sistema de garantias, né? Então, a Ordem se preocupa muito com o assunto e vem realmente dedicando um bom tempo a isso em função disso, né? Eu coloco isso porque é um ponto essencial para nós não transformarmos isso apenas em dinheiro, ou seja, o cidadão precisa receber aquilo que o Estado lhe deve, né? Isso, na verdade, nós temos um problema de efetividade da democracia, né? Que é algo que pode mais adiante prejudicar. Primeiro, se não se cumpre uma decisão judicial para não pagar os seus servidores, os seus pensionistas, as empresas que conseguiram repetição de débito, e depois vai se evoluindo para não se cumprir em outras esferas. Então, essa é a importância. Sim. Com relação à questão que os candidatos colocaram, na verdade, também para o trabalho da OAB e das próprias, todas as entidades públicas envolvidas, né, se conseguiu no final do ano passado uma emenda constitucional que aprimorou uma do ano de 2016, né, a emenda constitucional 99, aonde se estabeleceu um prazo que não é 2020, se alargou para 2024. Perfeito. 2020 era o prazo que o Supremo havia estabelecido há 4 anos atrás. Estava na emenda 94 também, Estava na emenda 94 e a 99, com o trabalho dos governadores de estado e muitos prefeitos, teve um aumento desse prazo para 2022. Sim. Mas em função, e se trocou pelo quê? Por uma série de outras garantias e obrigações, para que se realmente efetive isso. Como, por exemplo, e eu acho que aqui para o Estado do Rio Grande do Sul é o que mais importa, viabilizou, estabeleceu uma obrigação do governo federal em financiar essas dívidas. Sim. Deixa eu ver com o doutor Cláudio Cury, porque um dos candidatos ali falou que, na verdade, teríamos apenas a alternativa de se utilizar ali os valores dos 3% da receita corrente líquida para pagar os precatórios. De outra sorte, o candidato, que até é atual governo, citou que, na verdade, hoje existe a possibilidade da compensação desses precatórios com dívidas de empresa, doutor Cláudio. Hoje é uma alternativa que o precatorista tem para a situação desse drama que muitos vivem, né? Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia aos telespectadores, os colegas de mesa. E digo, Solano, que a grande alternativa que nós temos hoje é a compensação. Ela poderia, em todo o Brasil está acontecendo, em São Paulo, e com a introdução da emenda 99, o Estado, o município que não faz lei em 120 dias, o precatório tem poder liberatório de pagamento, a partir do 1º de janeiro de 2018. Sim. Então, a compensação hoje em todo o Brasil, pela emenda 99, ela é possível. E todos os estados estão promovendo leis e tudo, São Paulo, município, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, todo. E eu digo que uma das grandes maneiras que eles vão ter dessa compensação, dessa liquidação, vai ser a compensação solar. Sim. Não tem dinheiro para pagar. Temos que ser realistas, não vai vir um Papai Noel para pagar essa conta. Essa conta faz 30 anos que está pendente de pagamento. Estamos falando de uma estimativa de 15 bilhões. 15 bilhões o Estado para arrecadar, Solano. São anos e anos para ele pagar essa conta, porque ele tem que pagar proporcional, porque ele tem outros compromissos também, prioridades e tudo, né? O grande problema é que se acumulou a conta. Sim. E quando a conta se acumula, né, Solano, não tem muito o que fazer. E, em contrapartida, o Estado também tem uma dívida ativa consistente, de difícil arrecadação, Solano. Que, normalmente, um Estado que arrecada bem, arrecada 1,5% da sua dívida ativa ano. Isso é dados da Fundação Getúlio Vargas. Sim. Então, é uma dívida praticamente podre. A empresa já briga com o Estado por 1, ela briga por 10, ela briga por 20, ela fica inadimplente com o Estado. Então, eu digo assim, o Estado tem que aproveitar essa dívida ativa,
Tá? Como o Rio Grande do Sul aproveitou tá? E fez um belo programa, hoje o programa do Rio Grande do Sul é o melhor do Brasil. Pois é, queria saber a opinião do doutor Matheus, né? Agradecer a sua presença aqui no Boca do Trombone, doutor. Vários candidatos falaram, né? Traz essa alternativa da compensação. Também é a menina dos olhos, o precatorista que vai fazer esse tipo de situação, de compensar com débitos de grandes empresas, ele pode ficar tranquilo, ele pode aderir a essa ideia de uma forma suave, que vai ter a quitação do seu valor? Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos telespectadores. Bom dia aos colegas de mesa. Né? Eu também parto do princípio, concordo com o Cláudio, com o doutor Felipe também, quando fala do Estado de Direito, né? Mas o que a gente enxerga agora é uma liquidação de precatórios que há 30 anos não se via. Uma modalidade de extinção como veio agora. Então, hoje se enxerga essa liquidação via compensação através do Compensa RS. Porque, como falou o doutor Cláudio, são 30 anos de inadimplência. Né? E o Compensa RS é um projeto que foi editado, né? Inclusive teve a mão dos doutores para poder viabilizar essa Exatamente. A diferença, a gente tem um marco aí que anteriormente não se tinha legislação que viabilizasse a compensação aqui no Estado. Então, diferentemente da esfera civil, né? Na esfera tributária, o artigo 170 do Código Tributário Nacional exige que tenha uma legislação, né, em vigor que permita esse encontro de contas, por se tratar de crédito público. Né? Claro. Então, o Compensa RS veio numa boa hora, né, regulamentando a emenda condicional, né, e permitindo amigavelmente, administrativamente, esse encontro de contas, o que não se via anteriormente. Então, o contribuinte que quiser fazer adesão, ele vai ter a certeza que vai ter a compensação deferida. Claro que desde que tem todo um cuidado, tem toda... por exemplo, o crédito compensável, né, a lei prevê do precatório, é o crédito líquido, né? Sim. Não o valor bruto. Então, dependendo do ano do crédito, né, tem todos uns descontos, retenções legais, né, claro, que são feitas antes da compensação, que reduzem o valor do precatório. Então, tem que ter esse cuidado. A gente orienta que o contribuinte procure uma corretora especializada, um advogado de sua confiança. Né? Tem que ter expertise, né? Tem que ter expertise. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta para o tema, vamos aqui responder as dúvidas, né? As questões que vocês vão encaminhando sobre Previdência e Direito do Trabalho aqui no Boca no Trombone. A Previdência hoje é respondida, as questões sobre ela, né? Com o doutor Tiago Kidrick, do KS Advogados. A Eliane, lá de Viamão, doutor Tiago, quem contribui como MEI, o microempreendedor individual, só se aposenta por tempo de contribuição e pode contribuir para se aposentar com um salário mínimo? Tem alguma forma complementar para se aposentar com 2 salários mínimos? São várias dúvidas aí da nossa telespectadora, a Eliane. Sim, a Eliane, é o contrário do que a senhora está referindo aí. O MEI, o pagamento em 5% dá direito à aposentadoria por idade. A aposentadoria por tempo de contribuição, não. E respondendo as duas perguntas, se é possível complementar e também é possível complementar o valor, sim, há a previsão legal que o MEI possa compensar, pagar a mais, né, para aumentar o seu valor e também pagar a mais para ter o direito à aposentadoria por tempo de contribuição. A Estela Valente, diz ela, tenho 55 de idade. Para a questão de aposentadoria, já estou apta? O que teria de impedimento? Ela não fala, doutor Tiago, sobre o tempo de contribuição. Pois é, teríamos que ver o tempo de contribuição dela e... assim, um palpite, acho que ela deve ser servidora pública, por isso 55 anos de idade, que é a idade mínima, né? Tá então, certo. Teria que ver tempo de contribuição e se ela for servidora pública, o tempo de serviço público e o tempo na função. E o Itamar Garrido, ele é de Porto Alegre, contribuiu durante 41 anos, sempre por 10 salários mínimos. Esperou a regra 95, combinando 41 de trabalho com 54 de idade. Por que o INSS não me paga o teto? Recebo um pouco menos. Eu cumpri todos os requisitos. Está na bronca aqui o Itamar. Essa é a pergunta do seu Itamar e é a pergunta de muitos que pagaram pelo regime geral no teto e olham o teto com uma certa distância. Por quê? Não existe paridade no regime geral e o teto, quando a pessoa estava pagando lá para trás, ele era menor. Então, houve reajustes do teto acima do reajuste do INPC para os aposentados. É feita uma média, a gente tem que entender o seguinte, que é feita uma média, né, de 80% das maiores contribuições para se chegar ao valor. E este valor não está vinculado ao teto que pode ir aumentando como foi. Então, por isso se descolou o teto. Eu estou fazendo uma explicação nesse caso também para todos que têm essa mesma dúvida. Tá certo.
Vamos sair do direito previdenciário? Vamos sair, mas vamos lá para o direito trabalhista. Tá chegando aí o nosso quadro, o Dica Trabalhista. Muito bom dia, Dr. Paulo André Solano, muito bom dia aos amigos do Boca, aos nossos queridos telespectadores. Dr. Solano, no Dica Trabalhista de hoje, nós vamos responder as dúvidas do Alton Rocha. Ele diz que trabalha 8 horas diárias e pergunta se nessa condição ele teria direito ao Vale Alimentação. Seu Alton, o Vale Alimentação não é um direito previsto na CLT. Portanto, para saber se você tem ou não direito ao Vale Alimentação, nós teríamos que conhecer o que diz a sua norma coletiva, sua convenção coletiva, seu acordo coletivo da sua categoria profissional. Portanto, a dica é que você procure o sindicato para verificar diretamente no sindicato se você possui ou não esse direito, tá bom? A Ivete, de Caxias do Sul, ela disse que trabalhou durante 5 anos e 7 meses numa confeitaria e que no ano de 2017 ela foi despedida sem ter recebido corretamente as horas extras. Ela pergunta se ela ainda poderia cobrar essas horas. Sim, dona Ivete, você possui 2 anos para ajuizar a ação trabalhista, contados a partir da data da sua despedida. Você possui então esses 2 anos e poderá buscar direitos eventualmente não recebidos nos últimos 5 anos, tá certo? Então você ainda pode cobrar essas horas. Por fim, no final do telefone 0933, ele disse que trabalhou durante 6 meses no ano de 2017 e que o patrão dele não teria assinado a sua carteira e que ele teria sido mandado embora apenas com os dias trabalhados naquela semana. Ele pergunta se não tem mais direitos. Olha, muito provavelmente sim, muito provavelmente você tenha trabalhado preenchendo os requisitos do artigo 3º da CLT, ou seja, com um vínculo de emprego, mediante subordinação e dependência do seu empregador. Assim, eu aconselho você a procurar um advogado para buscar esses direitos, para buscar a assinatura da sua carteira e, consequentemente, as parcelas decisórias devidas, fundo de garantia, multa do fundo de garantia, 13º salário proporcional, férias proporcionais e, eventualmente, saldo de salários, tá bom? Por hoje era isso, um bom dia e um bom trabalho a todos. Obrigado a você, doutor Marcelo de Jesus, em nome do CRJ Advogados. Pode encaminhar as dúvidas sobre direito do trabalho aqui durante o programa. Vamos juntos até às 9 da manhã aqui na Band TV. Estamos debatendo sobre os precatórios. Quero saber do doutor Felipe, que hoje está em nome da Comissão de Precatórios da OAB e faz um excelente trabalho para os advogados. Doutor Felipe, central de conciliação é uma alternativa. Temos a questão das preferências para as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, a questão da super preferência para aquele precatorista que tem 80 anos ou mais, ainda a preferência para aquela pessoa que tem a doença grave, né? Como que a OAB está trabalhando? Porque foram temas elaborados durante muito tempo e isso está em vigência. Certo, Solano, certo, telespectadores. Bom, a ordem, essas questões, assim como a própria questão da compensação, essas formas de pagamento, elas são realmente vias para se tentar reduzir um pouco o impacto do problema sobre o cidadão. Mas hoje em dia a ordem realmente ela está focando na questão da necessidade de efetivamente se pagar isso. Quer dizer, as conciliações, elas impõem um deságio de 60%, de 40% sobre a dívida, né, de uma forma linear. Quer dizer, aquela pessoa que está esperando desde 98 vai ter um desconto igual àquela pessoa que está com precatório inscrito agora em 2017. Então, isso não é uma forma justa e certa, né? E agora, com essa questão da emenda constitucional estabelecendo realmente a obrigação do governo federal em assumir, em participar desse problema, e financiar os entes devedores, a ordem está focando justamente nisso. Quer dizer, essas questões das prioridades, das preferências, nós temos que ter recursos, mas a energia toda do judiciário, todos os recursos estão sendo direcionados a isso. E é uma conciliação que a Procuradoria do Estado não conseguiu até agora estabelecer sequer um ritmo adequado e que retém metade dos recursos que seriam disponíveis para pagamento de precatório, estão sendo disponibilizados para a conciliação, para a Procuradoria do Estado, que não consegue botar
botar um ritmo, a ponto de, a cada ano, ela acabar cedendo parte desse dinheiro para o Tribunal de Justiça para diminuir a fila das preferências. Então, efetivamente, o que nós entendemos é que, embora tenhamos essas outras formas para resolver o problema, nós temos que buscar e forçar o governo do Estado a procurar a União e financiar essa dívida, que é efetivamente a única forma que se tem. Os outros podem diminuir o tempo, né, mas não resolver o problema. Pois é, falando em diminuir o tempo, doutor Cury, a gente tem a situação que é do dia a dia, né? Muitas vezes o precatorista, de esperar tanto tempo, acaba falecendo. Né? Isso, o precatório passa para os seus beneficiários. O senhor pode dar um exemplo lá na sua Investimentos, como que funciona para casos como esse, por exemplo? Eles são casos até bem difíceis de lidar, porque ficam os herdeiros, né? E os advogados previdencialistas que geraram esse precatório, que trabalharam nesse processo, fica com bastante dificuldade, porque tem que habilitar, tem que pagar o ITCD, é uma despesa alta. ITCD que é o imposto, né? Que é o imposto, que tu não recebe nada, ainda tem que pagar o imposto para habilitar os herdeiros, é um problema. Um precatório aí na casa de 500 mil, aí estamos falando de 90 mil de ITCD. E aí já fica complicado. Dificulta até para os herdeiros receber, né? Então, é uma parte que tu não recebe e tem que pagar. É problemático, né, para a sucessão. Doutor Matheus, e essa formatação de trabalho, né, junto aos herdeiros, por exemplo, já que a gente tocou no tema, que é muito comum, né? A gente está falando para todo o estado do Rio Grande do Sul e muitos precatoristas e familiares de precatoristas estão nos assistindo agora. Isso é tranquilo? A documentação que tem que ser apresentada é farta? Como que os escritórios trabalham com isso? É possível de se fazer. É possível. Hoje existe o inventário, o arrolamento extrajudicial, né, que é feito em cartório, cumpridos determinados requisitos, né, todos maiores e sendo de forma consensual, é possível que isso se resolva no cartório. Né? Então é um procedimento rápido. Claro que se eventualmente tiver litígio entre os herdeiros, essa questão vai para a esfera judicial, é mais complicado de se resolver. Sim. Né? Outra questão também que tem que se ter em mente, o doutor Cláudio falou da questão do ITCD, né? Precatórios de valores altos, né? O ITCD é uma alíquota, um percentual que incide sobre o bem, né? Às vezes o imposto é alto. Sim. E os credores não receberam o crédito do precatório. Então tem que desembolsar o valor para poder vender o crédito, né? Hoje tem decisões do Tribunal de Justiça, né, postergando esse TCD para quando o efetivo pagamento do crédito. Nada mais justo, né? Nada mais justo. Bom, eu quero agradecer, a gente não conseguiu exaurir o tema é vasto. Vou convidar novamente meus debatedores para um novo encontro aqui, agradecer ao doutor Felipe, doutor Cury, doutor Matheus. Precatórios vai voltar aqui, gente, no Boca no Trombone, certamente, porque é tema para todo o estado, né? E durante esse ano ainda. Mais consultoria, as dúvidas aqui com o doutor Tiago Kedrick. O João Batista tem 57 de idade, trabalhou dos 12 aos 20 com o pai na roça, depois trabalhou como empregado da lavoura de arroz, sem carteira, porém ele tem o talão de produtor desde 1983 e há 5 anos ele é caminhoneiro autônomo. Como ele se aposenta? É a dúvida do João. Bom, agora ele é caminhoneiro autônomo, então ele é caminhoneiro, ele não pode se aposentar pela aposentadoria rural, ele pode tentar aproveitar o tempo rural para uma aposentadoria híbrida, então eu aconselho procurar um advogado, fazer essa contagem e ver quanto tempo ele tem. Mas hoje, como caminhoneiro, não pode se aposentar pelo meio rural. E rapidinho, antes da gente encerrar, a Lúcia Furtado, lá de Bagé. Meu esposo é aposentado por tempo de serviço, como capataz. E quando chegar o tempo de se aposentar por idade, ele também tem direito? Porque ele segue trabalhando, de carteira assinada e continua descontando. Ou muda alguma coisa na aposentadoria? A Lúcia quer saber se pode acumular 2 benefícios ou modificar aquela aposentadoria. Pode, doutor? Não para as duas perguntas. Ele não vai se aposentar de novo por idade pelo mesmo regime, só pode ter uma aposentadoria por um regime, e também não vai poder melhorar o benefício pelas contribuições posteriores. Essa é a decisão do STF, a questão da desaposentação. Não e não. Obrigado, doutor Tiago, também. Encerramos por aqui mais um Boca. Voltamos domingo que vem, às 8h30 da manhã, com dúvidas sobre aposentadoria e direitos do trabalho. E, é claro, uma pauta do momento com os nossos debatedores. Boca no 29, muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos.